Graça e paz, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Trajetória Cristã Podcast, o podcast da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Estou aqui com a minha amiga Carla Mangueira. E aí, Carla, como foi para tu essa estreia, né? O último podcast foi o primeiro podcast da gente e foi um sucesso. Foi muito bom, foi maravilhoso, uma experiência realmente inigualável. E eu espero que o de hoje também seja assim, né? O de hoje vai ser uma bênção. Top, Tu como crê? diz o nosso amigo Rodson. Tu crê? Hoje a gente vai falar com quem, Carla? Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito importante da nossa igreja. Exatamente. Né? O pastor vice-presidente, já foi líder dos adolescentes. Foi meu líder. Foi teu líder? Foi meu dos líder. Adolescentes? Dos adolescentes. Foi meu líder também. Foi teu líder, não foi? Foi meu líder Pronto. também. Vai ser conversa até mais horas hoje. Foi. Como é o nome dele? E aí, pastor Romildo Melo. Êêêê! Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, graças a paz, meus irmãos. Bem-vindo, pastor Romildo. Prazer ter o senhor aqui. Um dia foi meu líder, era na época, ele era... Hildo era o líder. Era o líder, era o vice. E ele era o vice. É, Eu me lembro foi nessa época nitidamente. mesmo, É, justamente. eu estava chegando na igreja. Eu não estava chegando, não. Hã? Eu não estava chegando, não. Não, Já estava qualquer dia a gente tem que fazer um podcast contigo, porque, bicho... hã? Comigo vai ser uma velharia. Acho que tu... Muita coisa. É porque eu lembro de muita coisa, poxa. Eu lembro de muita coisa. Eu tenho uma memória muito boa. Tá velho, quer esconder a Eu tenho uma idade. memória tão boa que eu queria dizer uma coisa que eu lembro do pastor Romildo, assim, só pra gente começar essa conversa. Sim. Não é constrangedor, não, né? Não. Não. Pra mim foi, na época. Não, porque assim, quando eu cheguei na igreja, né, eu era um garotinho inocente. Olha. E o que é que acontece? Tu Pastor chegou com Romildo, quantos anos? Diz aí. eu cheguei... Não, assim, eu já vinha frequentando a igreja na época dos juniores, né? Mas eu não estava ativo, não era tão frequente. Mas a partir dos 12, mais ou menos, que eu entrei nos adolescentes, eu comecei a frequentar de fato mesmo, né? Aí eu, uma criança inocente, e estava lá o pastor Romildo, né? Na época, um adolescente... Não, adolescente não, ele já não era mais adolescente, eu acho. E aí, tu lembra daqueles órgãos que tinha nos adolescentes, que a gente tocava nele, que tinha uma tampa assim que fechava, a gente pedalava? Peraí, Carla, eu tu acho lembra? não, menino. Eu cheguei aqui em 98. Você lembra que eu tocava nesses órgãos? Eu E o cheguei que em acontece? 98. Eu estava lá, quando eu fui abrir o órgão, estava cheio de fita cassete, que ele tinha colocado junto com o Lucas. Aí quando eu abri, a fita cassete caiu tudo em cima de mim, pô. Aí ele ainda Bonzinho, ficava né? dizendo, Bonzinho. Ui. Um bonzinho. Aí eu saí quase chorando, entendeu? Mas é uma lembrança boa que eu tenho dessa época. Bons tempos, é uma coisa boa. Bons Bastante. Bom, pastor Romildo, nós estamos aqui para falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, como o senhor chegou a ser pastor, e algumas pessoas que lhe conhecem de hoje, né, não sabem muito bem o seu passado, que não lhe condena, vão ficar sabendo, né? Então, como foi? Eu queria saber primeiro, assim, antes de Carla... Carla tem algumas anotações aqui, viu? Que Nido passou algumas coisas para ela já. Um roteirozinho. Me quebrou. Mas assim, eu queria saber, antes de mais nada, como foi que o senhor chegou aqui na igreja? Como foi esse primeiro encontro com a Segunda Igreja Batista em Casa Amarela? Bem, eu, desde pequeno, eu sempre ia à igreja que o pessoal me levava. Tinha uma vizinha que morava na frente da minha casa. Era uma senhora de idade, ela era da igreja episcopal. E ela me chamava para ir domingo de manhã, escola dominical, tudinho, e eu ia tudinho. Mas não era algo fixo, algo sério. Eu ia porque ela estava me chamando, tudo mais. E um dia ela se mudou, ela foi morar em São Paulo, e quem foi morar na frente de casa foi Sandro, né? Anselmo, Adriana, Dinho, e a mãe deles com os pais, a irmã Ana, né? A minha mãe na fé. Sim. Aí ela ficava o tempo todo me chamando para vir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos lá na igreja para você conhecer tudinho, e tinha umas programações, e ela me chamava, eu ficava me escondendo para não ir, porque eu não era muito fã de ir para a igreja. Eu tinha 9 anos na época, e toda vez ela chegava assim, vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Tá, eu vou, que horas? Não, vai ter o culto dos adolescentes que tinha na terça-feira, isso em 82, 1982. 82? 82, tô velhinho. Rapaz, Não, mas, eu sou- se não me engano, 82 não foi
o ano que Selma voltou, foi o ano que Selma entrou no Betel. Foi alguma coisa assim, não foi? É, aham. 82, acho que ela voltou do Foi, Betel. voltou do Betel, né? 82. Isso, Poxa, eu tinha 2 anos. tá vendo? E eu fui chamado para... Ela me convidou e eu... Sempre que ela chegava, eu ia dormir mais cedo. Deitava, dizendo, mas ele foi dormir, entendeu? Aí, e até minha mãe também incentivava eu vir à igreja. Só que um dia ela disse, olha, eu vou passar de 7 horas. Aí eu já sabendo, até 6h30 eu estou livre. Quando dá assim umas 6h40, por aí, eu digo que vou dormir que eu estou cansado. Aí só que ela chegou mais cedo, chegou de 6h30. Não, eu estou esperando você trocar de roupa. Aí me trouxe. Perdão lhe interromper. Quantos anos o senhor tinha nessa época? 9 anos. 9 anos, certo. Né? Aí foi uma gincana de adolescentes até. Era meninos contra meninas que tinham. Já era os embaixadores do rei? Já tinha. Já tinha? Já era? Tinha os embaixadores, mas isso aí, a gincana era nos adolescentes, Nos adolescentes. Nos adolescentes. né? Ah, tá. Né? E eu fui chamado, aí eu vim, é aqui em cima onde era onde é a sala hoje dos juniores não, do departamento infantil. E lá eu fiquei vendo aquilo ali e teve das tarefas que tinham que ser feitas era que um adolescente trouxesse uma reflexão. E naquela época quem trouxe a reflexão foi a Nebe. Ela era uma adolescentezinha, eu acho que ela devia ter uns 11, 12 anos no máximo. E ela falou João 3,16. E aquela palavra ali, sabe, marcou, me chamou a atenção. Aí foi quando terminou o culto, tudinho, os adolescentes, eu desci e aqui ficava a Kombi parada aqui do lado, né, ficava aquele negócio apertado. Aí a irmã Ana estava no culto do Ministério Feminino, se não me falha a memória na época, e quando a gente desceu, ela me pegou, me pressionou na parede, ela era baixinha, né, ela fez, olha, Deus está te dando a oportunidade de agora, você quer entregar a vida ao seu Jesus? Aí eu, quero. Pronto. Dia 27 de junho de 1982. 82. Menino, olha que Até Rivanildo sabe da sua vida. Ele colocou aqui, ó, conversão, década de 80. 1982, 83 ele colocou, ó, verdade. E assim, o senhor é um garoto de 9 anos, né? Como foi dizer que era crente a partir de então na rua, né, com os amigos, na escola, que a gente tem uma certa postura, né? Principalmente quando é criança e tal. Mas como foi essa mudança de hábito, né? Digamos assim. Acho que até dentro de casa também. Dentro de porque casa. a sua família também... Assim, o senhor que foi aquela pessoa que... Eu fui o primeiro. O primeiro, né? Meu pai, ele era uma mistura, né? Ele era católico junto com espírita kardecista. Tanto é que com 9 anos já tinha muitos livros, ele comprava para mim, ia na livraria espírita, né? Comprava livros e eu lia aqueles livros que me dava até medo. Né? Era tipo um livro de história em quadrinhos, mas com ensinamento espírita. E teve um livro, não vou nem citar o nome, Não. eu nunca mais me esqueci, que eu li e fiquei tendo pesadelos pela história que foi contada ali. Quando eu cheguei em casa e disse que tinha me entregado a vida, né? Tinha entregado a vida ao Senhor Jesus, agora era um crente, a minha mãe, de boa, né? Não, sem problema, ela até incentivava, porque a minha avó, ela era evangélica desde pequena, ela foi uma das primeiras pessoas da Assembleia de Deus aqui em Recife, né? A ser crente, que ela se converteu com 11 anos, mais ou menos. Então, ela sempre levava meus tios, minha mãe, sempre estava ensinando, falando a palavra de Deus. E a minha mãe achou muito bom. Já o meu pai, não. De início, eu percebi que eu achei ele meio resistente. Sentiu resistência, né? Eu cheguei aí para algumas reuniões no centro espírita, tudinho, mas eu ia porque me levavam. Mas eu não me sentia ali, me encaixava naquele local. E eu passei a seguir, né, o Evangelho. Em relação à comunidade onde eu morava, os vizinhos, tudinho, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, muito tranquila, então, quanto a isso, não teve problema. Já na escola em si, não era porque eu era bagunceiro, é porque festa de São João, eu estava metido lá, dançava quadrilha, eu já fui padre de quadrilha, né?
aquela coisa toda, imagina. Aí, Fiquei imaginando agora. fui padre de quadrilha e tudo. Aí eu deixei tudo isso, assim, de quadrilha, tudo. Até a minha professora, eu tive uma professora, né, que ela gostava muito dessas festas, essas coisas assim. E ela, mas Romildo, por quê? Não tem problema não. Ela até é outra religião e falava essas coisas assim. Não, mas agora eu sou crente. Não... A partir daquele momento não fiz mais Sim. parte das quadrilhas, nada disso. No caso, houve esse choque, né, de realidade, esse conflito, que inclusive aconteceu também com a Ana Selma, né, quando ela esteve conosco, ela conversou sobre isso também, que começou a se sentir atraída, mas ao mesmo tempo sabia que era importante não realizar aquelas atividades, mesmo sendo criança, né? Eu, assim, nunca fui fã de carnaval. Nunca. Também não. Nunca gostei, até porque eu não achava uma festa segura. Sempre achei assim que, mesmo na década de 80, que a criminalidade era bem menor, mas ainda assim eu não sentia segurança. E eu gostava do carnaval por quê? Porque eu passava 4 dias em casa, por causa da escola, né? Não, ficar 4 em casa, brincando. De boinha. De boinha. Aí eu ia para casa da minha avó, para comer o feijão da minha avó, que gostava muito, e meus primos iam para lá. Aí ficava lá brincando tudo, mas por carnaval, não. Eu gostava muito, era nessa área de São João. Então, para mim foi algo assim, esse rapaz foi o que, digamos assim, deu mais trabalho. O São João foi um negócio difícil de deixar, então, né? Eu entendo, porque também é a mesma situação. Eu acho que é mais uma pelas festa comidas, cultural. mais pelas festa comidas, cultural, né? É uma questão muito mais cultural do que o próprio carnaval, né? Eu não, assim... Para mim, o São João era algo que eu gostava, porque eu dançava quadrilha da escola. Sim. E por causa das comidas, soltar aquelas bombas, né? Pá, aquela brincadeira toda. Brincadeira de criança. Mas quando eu me converti, eu fiz... Rapaz, não dá. Não vai, assim, não tive essa luta toda para deixar. Hoje ainda, assim... Pastor, o senhor gosta de São João? Não me prende, sabe? E nessa resistência que o senhor sentiu, assim, ainda como criança, em relação ao seu pai, a liderança da igreja, assim, como foi esse seu acesso em relação à igreja? Na verdade, não é nem acesso, né? Essa sua introdução agora num outro mundo, né? Porque quando a gente sai de um ambiente que é lá fora e a gente vem para um ambiente de igreja. No ambiente de igreja, a gente fala muito de usos e costumes, coisa e tal, mas também a igreja é um local que a gente chega e encontra também, como eu poderia dizer, o abraço das pessoas, né? A gente tem líderes que se tornam referência para a gente. E, querendo ou não, o senhor ainda era uma criança, tipo 9 anos, tinha essa questão em relação ao seu pai. Quando o senhor fala resistência, seria como? Ele dizia que o senhor não iria para a igreja, não viria para as programações, colocava alguma imposição e aí o senhor vinha. E também as atividades, como elas foram assim acontecendo, o senhor ainda como adolescente, né, ainda como criança na igreja. Eu, desde pequeno, sempre fui muito envolvido nas coisas da igreja, sempre gostei. E eu dizia assim, para mim mesmo, eu queria trabalhar na igreja para ter um quarto igual a missionária Ana Selma. Que a Ana Selma tinha um quarto, ela tem um quartinho aqui, né? Ela vivia mais na igreja do que em casa. Ela tinha um quarto aqui, ela dormia. Que inclusive é onde é a sala de educação religiosa hoje, né? A sala de educação religiosa, era justamente ali. E assim, eu sempre fui envolvido. Uma semana após, mais ou menos uma semana após eu ter me convertido, teve a EBF aqui. E a EBF era uma semana, então todo dia à tarde eu estudava pela manhã, chegava em casa, tomava banho, comia, 2 horas da tarde eu estava aqui na igreja, saía de 4 horas da tarde. Não é? Minha mãe sempre apoiando, vai-se embora, vá para a igreja. O meu pai, a resistência que eu digo assim, não era a dele proibir, ele nunca me proibiu. Mas eu percebi que ele ficou meio, assim, né, meio, não digamos assim, chateado, mas ficou meio triste, porque eu creio que até o desejo dele era que eu seguisse no caminho do espiritismo, né, o kardecista. Mas não,
Rapaz, eu não me encontrava lá. Entendi agora, porque o senhor é tão bom em seita direito. Já foi de algumas, né? Já foi de algumas, né? Aí, mas sempre envolvido na igreja. Eu lembro que no primeiro dia da EBF, segundo dia da EBF, quem trouxe uma palavra para as crianças foi o seminarista Moisés, hoje conhecido pastor Moisés, né? Tio Moisés. Tio Moisés. Na época ele era Nossa. chamado de Tio Moisés. E ele trouxe uma palavra, um estudo sobre o pecado e sobre o perdão de Deus. E ele pegou, botou uma água lá, a água ficou escura, e daqui a pouco ele jogou outra água dentro, essa água ficou branquinha. Diz assim, é o sangue de Cristo que derrama, aí é algo químico que ele trouxe, e aquilo me marcou. Então, sempre fui envolvido na igreja, estava aqui, escola dominical, eu entrei nos Embaixadores do Rei. Na época era Jason, o líder dos Embaixadores do Rei, chamado conselheiro, né, dos Embaixadores do Rei. Fiz provas, cresci dentro dos Embaixadores do Rei, cheguei até a ser escudeiro, né, tinha Os níveis, né? níveis, né? Eu cheguei a ser escudeiro, tudinho. Aí, com a saída de Jason, que ele foi para o seminário, quando ele concluiu o seminário, assumiu uma igreja, se não me falha a memória, no Ceará. Aí os embaixadores ficou meio que esquecido. Ele era também, na época, o líder dos adolescentes, né, na igreja. Então, eu sempre fui envolvido no trabalho da igreja. Estava aqui. Eu posso dizer assim, a irmã Ana, né, ela me abraçou como um filho na fé, de não me deixar só. Me chamava, vem aqui, eu ia na casa dela, ficava lá, e ela falava da Bíblia, coisas da Bíblia para mim, né? Ela me adotou realmente como filho na fé, e isso me ajudou muito a ficar assim mais presente na igreja e me firmar mais, realmente. O pastor, o senhor sempre foi uma pessoa assim que a gente vê assim na igreja, né, que a gente percebe no relacionamento com o senhor, sempre foi uma pessoa assim muito dinâmica. Tem um relacionamento, um feedback muito bom com os jovens, com os adolescentes, né? A gente percebe isso no nosso convívio mesmo com o senhor. Foi líder dos adolescentes, né? E aí tem essa trajetória. Mas uma das coisas que a gente percebe também é que o senhor gosta de cantar. Gosta de cantar, o maestro. Podia tá cantar aqui, uma ó. música agora? Não, tô brincando. Não, brincadeira. Qual o seu relacionamento também assim Mas com a seria do música? Logos, né? Descobriu assim aqui na igreja, ainda na infância? Eu sempre, desde a infância, meu pai gostava muito de música. Ele tinha uma quantidade grandiosa de LP, né? Sim. Hoje em dia o pessoal sabe nem o que é isso. Sabe não. LP, aquele compacto de músicas. Assim, sempre músicas, cantores, aqueles bem antigos, que ele gostava, Altemar Dutra, que ele gostava de ouvir, alguma coisa Gonçalves, esqueci o nome dele. Nelson Gonçalves, e tantos outros. Isso aí, eu escutava aquilo, eu achava bonita a voz desses homens. E, inclusive, lá em casa, a minha mãe botava, de vez em quando, botava numa rádio evangélica, né, na radiola naquele tempo, né? E a gente escutava, eu ficava escutando, vindo aquelas músicas. E quando eu me converti, no outro dia, eu tinha uma vontade muito grande de cantar música da igreja, mas não conhecia nenhuma. Aí eu começava inventando música como fosse da igreja, falando de Deus, amor, alguma coisa assim, porque eu gostava de cantar. E teve os embaixadores. Nos embaixadores, de vez em quando, a gente ia lá na frente e cantava uma música, né? Pastor, os embaixadores são uma espécie de escoteiro da igreja, né? Isso. Mais ou menos isso, né? É voltado ao escoteirismo agora cristão, né? Com estudos. Sim. Sempre tem estudos bíblicos. Eram estudos semanais? Eram? Acho que eram semanais, né? Eram semanais. Tu não fez parte, Eu cheguei não? a fazer parte, mas já foi no finalzinho, já não era mais com o Jason, não. Foi Jair que ele tentou... Na época foi com o Davi. Que já pegou o finalzinho. Aí eu fiz alguma coisa também tem toda essa questão de você ter que decorar o texto, né? Tem que decorar o juramento, tudo isso. E Davi gostava muito que a gente mandava a gente fazer flexão, não sei o quê. Não sei se tinha no... Não era, tinha. Era. Tinha mesmo, era para fazer mesmo. Tipo atividade física.
Era, fazia. Fiz uma coisa errada, passei o quartel. Se não fizesse, tá vendo? Fazer alguma coisa, pague 10, eu já paguei várias vezes. Eu, assim, uma vez... Não fazia 10, mas eu fazia. Uma vez, Jason mandou medir a sala todinha com um palito de fósforo. Ei, meu irmão. Vai medindo assim a sala toda, depois diga quanto Sério? foi. Depois você diga quantos pés de fósforo tem. Eu vou fazer isso com os meus filhos em casa. Pronto, uma coisa errada, manda medir. Castigo do caramba, velho. Né? Mas assim, Porque o senhor era muito bonzinho, era? não, eu sempre fui quietinho. Quietinho? Aham. Sim, sei. Né? Aí eu gostava muito de soltar assim, aquelas piadas pra turma rir, Eu sei. dar aquela e ficar na minha, né? Aí ele viu, todo mundo riu, fez, vem cá, pega o fósforo aí. Aí eu saí medindo, eu disse, rapaz, meu Deus do céu, saí da sala. Deu quantos palitos de fósforo? Eu não... Eu fiquei curioso agora pra saber. Aí, uma das coisas, eu fui para os juniores com 9 anos, mas aos 10 eu passei para os adolescentes. Uma que eu era magão, altão assim, alto. todo mundo pensava que eu tinha já 12 anos. Aí eu fui para os adolescentes, né? Via os corais, eu ficava com vontade de cantar no coral, mas era muito novo ainda, não tinha um... Hoje tem coral dos adolescentes, Sim. Antigamente não tinha. Mas o coral louvor já existia? Não. Não. Quando eu me Não existiu coral não. louvor? Não. O coral louvor era um coral dos adolescentes. De adolescente. Tu que cantou, não foi? Não. Não? Eu não cheguei a cantar, não. Eu cantei assim, o que eu aprendi de música eu agradeço a Josias, né? Com coral louvor, que ele ensinava, botou uma vez dando aula com partitura para a gente entender. Sim. E foi investimento daí, eu cantando no coral, disse, pronto, vou cantar no coral louvor, que foi também na década de 80, meados, né, do meio para o fim. Finalzinho já, né? Na metade para o fim da década de 80 que surgiu o coral louvor. Que eu sempre achava assim, antes tinha aqui o Dinâmico Louvor, né, que era um grupo... Que era com o Rogério Justino, né? Com o Rogério Justino. E o Pastor Cias cantou no Dinâmico Louvor, sim. eu acho que Hildo também. Josias também cantou no Dinâmico Louvor. Josias. E cantava ali, assim, rapaz, eu sou afim de cantar, né? Até hoje, antes de ontem, eu estava em casa, eu botei a música do Logos que eles cantavam, né? Aquele qual é a paz, que tal é a paz que invade o coração, qual tal é o amor que só me faz agradecer, né? Esse era do grupo Logos que o Dinâmico Louvor cantava. Então, assim, rapaz, um dia eu vou cantar num grupo assim. E no final da década de 80 veio o Coral Louvor, que era o coral dos adolescentes. Aí eu me joguei na área, fiquei no coral dos adolescentes até depois de jovem ainda, cantando ainda. Era um coral que marcou época, né? Isso. Coral grande, muita gente e muito bom. Assim, pelo que eu ouço falar, que eu não cheguei a alcançar, não. A gente cantava muito. Isso foi mais ou menos em qual... Final de 80. Assim? Final de 80, assim, acho que 87, 88. 87, 88. E deve ter parado mais ou menos em 91 para 92. Né? Porque, na verdade, na época, as pessoas não queriam sair do coral. Se tornavam jovens, né? E queriam continuar. E queriam continuar no coral adolescente, porque era muito bom. Só que aí depois precisou sair, né? O pessoal precisou sair e aí terminou ficando somente quem era adolescente. Aí foi quando foi, né, minimizando um pouco mais. Até porque era uma quantidade de pessoas que estavam no coral, era um coral grande, Sim. já estavam juntos cantando e ensaiando há mais de 5 anos, muito mais. Isso. Então eu já pego uma afinidade vocal, né? O repertório, né? Repertório. A gente cantava muito do grupo Prisma. Eu lembro que uma vez a gente foi cantar na congregação ali em Dois Irmãos. E depois, um irmão que estava lá convidou o coral para cantar na Igreja Batista de São Brás, que também é lá em Dois Irmãos, dos Filhos. Sim. E tinha uma menina que estudava comigo, né? Nessa época eu estudava no Colégio Conceição Marista, que ela morava ali perto, e ela é evangélica. Sunamita, o nome dela. E tinha outra que andava com ela, eu acho que era Raquel, não lembro o meu nome, que gente boa demais elas. Elas eram evangélicas, e um dia a gente estava cantando o coral dos adolescentes, estava cantando lá na igreja de São Brás, e ela saiu de casa, foi para lá. Quer dizer assim, eu escutei, eu pensei que era o Prisma que estava cantando aqui na igreja, porque o pessoal, José puxava muito no coral para que a gente desse melhor, e realmente era muito bom. Foi um coral ali, eu aprendi a cantar. Eu lembro que em 82...
o Grupo Logos veio aqui, foi a primeira vez que eu vi, que eles cantaram Autor da Minha Fé com voz e violão. Sim. Ali na frente. Eu disse, pronto. Quando eu vi aquilo, eu disse, rapaz... Até hoje não deixa de cantar até Logos. hoje não deixa de cantar Logos. Pastor vai... Geralmente nos domingos, né? A gente já sabe que o pastor Romildo vai cantar. É Logos, vai sempre cantar Logos. Mas eu estou ensaiando, eu vou passar para Cleiton oficina G3 para a gente cantar. Ô, Cleiton. Espelhos mágicos. Diana disse isso. Espelhos Filho, mágicos. canta esse aqui, os homens e seus espelhos. Na versão acústica é boa, é bom. Pronto. Ô, pastor, dentre tantas habilidades, né, que o senhor tem uma coisa, assim, que eu não sei se tu já escutasse a experiência, Cleiton, do pastor Romildo em relação à facilidade que ele tem de falar outras línguas, como Eu o sei. espanhol, Eu sei disso. como o inglês também, né? Que Hebraico, aramaico, tudo. Então, essa habilidade o senhor já tem, porque, na verdade, quando a gente fala da infância, nessa época de 80, e aí a gente está falando da igreja, a gente sabe que foi uma época muito difícil, né? Eu mesmo, a minha filha com 6 anos, vai para o shopping. Eu fui para o shopping, sozinha? acho que eu tinha mais de 20... Não, comigo, né? Sim. Não, assim, já tem acesso Mas na a época da esses gente só tinha lugares. shopping em Recife, Carla. Não tinha outro shopping, Que a não. gente Era boa não ia, viagem. né? Era. A gente ia para onde? Não Só ia tinha o Shopping Recife. Quase Não, É. então, a gente não tinha tanta facilidade. Por exemplo, biscoito recheado, essas coisas, essas facilidades. Danone. Só quando estava doente. Aí Danone, hoje em dia diz até o Danone. Que Eu ficava uns 2 meses doente quando eu ficava doente. Só pra ter umas comidinhas diferentes. Danone, maçã. porque realmente é uma época. Mas hoje é verdade. A gente As vive pessoas um pensam que é período- mentira, pô. As pessoas pensam que é mentira isso. Biscoito Mas recheado. é verdade, aí. é verdade. Passatempo. Tu Não, comeu passatempo eu nunca comi Era quando era maisena. pequeno, não. Porque Oxe. passatempo era demais, nível muito alto, pô. Farinha com passatempo. açúcar. Não, farinha com açúcar era no lanche da tarde, né? Eu botava no fogo assim, a farinha com açúcar. Assim, Farinha com mexia, açúcar era no lanche da virava, tarde. né? É. Então, realmente, não é uma época assim, de tantas possibilidades e de tanto acesso à informação. Isso. E a outras possibilidades que a gente tem hoje, né? A gente percebe que era uma época mais difícil. E nesse período, o senhor já tinha uma facilidade em relação ao inglês, esse acesso, porque não é como hoje. Hoje você quer aprender inglês, você coloca lá no YouTube É verdade. e você vai ter acesso a várias informações. Só basta estar com o celular. E essa sua facilidade em aprender línguas, outras línguas, como inglês, espanhol, ela veio de onde? Assim, como foi que surgiu? Bom, o inglês, assim, eu não sou um exímio, né? Mas fala. Fala inglês. How are you? Não dá, né? The book's on the table. Isso assim a gente desenrola. Agora, eu sempre achei muito interessante o inglês. Eu lembro que a primeira vez que eu tive aula de inglês na escola, eu quase chorei. Disse, bicho, vou ter aula de inglês. Massa, velho. Eu me dediquei a isso. Mas antes, o que é que eu fazia? Eu pegava emprestado um dicionário, né? Eu peguei muitas vezes o dicionário com o missionário Robson, que ele tinha Sim. pequenininho, ou com um amigo meu, Jefferson. Ele tinha, o pai dele era funcionário da CELP, então tinha condições de estar comprando essas coisas. E ele me passava algumas coisas de inglês. E meu pai trazia do trabalho dele uma revista americana, esqueci até o nome dela agora, a Times, né, que o dono da empresa dele trabalhava lia. Então, o que terminava ele jogava fora. Para eu trazia a Times, aí eu pegava o dicionário, pegava um caderno e ia traduzindo, de acordo com o que eu via ali, ia traduzindo e ia aprendendo o inglês. Interessante. Já o espanhol foi algo divino. Eu achava, mesmo falando português, é uma língua latina, como é o espanhol, eu tive uma dificuldade muito grande, eu não sabia nem dizer nada. E eu lembro que eu estava no seminário, eu acho que foi em 98, foi 98, primeiro ano meu no seminário, 98, o pastor Solon, com a missionária Alda, mandou uma carta pedindo oração para que Deus enviasse alguém para ajudar na obra lá no seminário, que Deus levantasse em jovens, um casal para ir para lá, tá ajudando no México. Aquilo doeu meu coração, eu chorava feito menino. E eu fiz, Senhor, eu não sei falar espanhol. Eu queria aprender. Eu também não tenho dinheiro para pagar o seminário. O curso, né? Eu mal tinha dinheiro para pagar o seminário. E aqui eu quero
deixar de púlpito o agradecimento a Cessa Monte e Marcílio. Eles me ajudaram muito mesmo, muito. A igreja, na época, eu não pedi nada à igreja. Fiz, não vou, se Deus está me chamando, Deus vai levantar uma mantenedores. Cessa e Marcílio marcou a vida de muitos seminaristas. Sabe como era quer que ser isso aqui também, né? sabe como era que a gente chamava o carro deles, Cleiton, da Arca de Noé? Porque terminava a gente terminava a aula no seminário, terminava às 22 horas. Casa, né? E eles gente, às vezes não dava, todo mundo se imprensava. Era um Uno, não era? Bege. É isso. A gente chamava de, no meu tempo, que a gente percava com ele, chamava isso aqui, é o Ministério do Transporte. Do transporte. Ministério do Transporte. Aí enchia todo mundo. Porque quando eu 8 cheguei pessoas ali dentro. Quando eu cheguei no seminário, foi justamente o pastor Romildo se formou no ano e eu fui para o seminário no ano seguinte. Então eu não peguei esse período dele lá no seminário. Eu cheguei depois, um ano depois. E aí, nesse período de cessa, justamente tinha essa questão, né? Ela colocava todo mundo dentro do carro para deixar em casa. Era uma... E assim, eu me recordo, sabe? Eu não fiz parte dessa comitiva, não, mas eu me lembro que existiam esses comentários aí. E assim, não tinha... Eu desempregado, não tinha dinheiro nem de passagem. Às vezes, eu conseguia uma passagem para ir, para voltar, eu ia voltar a pé. Aí, Marcelo, não, entra aí. Teve vezes que eles marcaram para vir me buscar aqui em casa para levar para o seminário para não faltar aula. Então, que bênção, exatamente. Foram pessoas que realmente eu tenho um agradecimento imenso por eles. Agradeço muito a Deus. Eu oro por eles sempre, agradecendo, porque Amém. Que Deus continue dando a eles esses corações de... Eu digo assim, que eles têm um coração mobilizador missionário. Eles não vão, mas mobilizam. Sim. E eu creio que tem muitos missionários no campo que são frutos deles. A obra missionária, ela tem que ter isso, né? Não pode ter somente um missionário que vai, mas tem que ter as pessoas que seguram as cordas. Eles ajudaram muito mesmo. Que bom, que bom. Ô, pastor Romildo, o senhor falou que estudou no Marista, no Conceição Marista, né? Como foi aí essa inserção nessa escola? Não é que eu fosse rico, né? Nem meu pai, nada disso. Mas eu fui estudar lá porque eu era bolsista. Meu tio trabalhava lá e ele poderia colocar 2 filhos para estudarem lá. Mas os meus primos não gostavam, né? Eles preferiam estudar na escola que era perto da casa deles. Aí meu tio... Poderia colocar o seu irmão também? Sim, aí estudou eu e meu irmão. Estudou os dois? Estudamos lá. Que massa. Aí eu fui para lá em 80 e... Eu acho que foi 84, por aí que eu fui para lá. Que bom. Estudei até o ano de 1990. 84 a 90, estudei lá. E que lá era da... Fundamental, né? Era da primeira série até a 8ª. Sim. Hoje é o 9º ano. Hoje é o 9º ano, 8º ano. Hoje é 9º ano, é verdade. Então eu estudei lá esse período porque antes eu estudava no Colégio Reinado Infantil, que é o Colégio Mundo Mágico, que fica na frente da loja Passarela Kids. Passarela Kids. Moda infantil. Moda infantil. Feminina, né? Feminina, né? Só roupa de menina. A loja da Luluzinha. Aí tá certo. É de quem essa loja? Hã? É de quem? É de uma jovem. Quem é chamada Carla Mangueira. Quem é a proprietária? Carla Mangueira. Aí eu fui para lá estudar de início. Como é um colégio de padre, né, e freiras, ele era um colégio muito rígido. Eu fui estudar lá tudinho. E eu lembro que uma vez a freira era gente boa. Eu gostava dela. Tem gente que não gosta que ela era muito dura, assim, mas eu gostava dela. Não tinha boa, né? Bicho, tinha cabeça com ela, não. Pessoa boa. Gente boa. Aí ela fazendo um censo no colégio para saber quantos eram evangélicos. Sim. Aí na minha turma só tinha eu. Eita. Na época, eu acho que era a 7ª série na época. O senhor estava aí com quantos anos aí? Já adolescente, né? Era adolescente. Eu acho que eu tinha meus 13. Acho que é isso 12, mesmo, 12, 13 anos. Por aí. No 8º ano. Aí ela chegou para mim assim, fez, você, qual a sua religião? Aí hoje dá problema, né? Mas antigamente poder perguntar e não tinha problema nenhum. Aí ela chegou para mim e fez, qual a sua religião? Eu fiz, eu sou evangélico.
Aí ela fez, e por que você está estudando no Colégio de Padre? Eu falei, porque eu quero aprender. Aí a pessoa Boa começou resposta. a rir, né? Então, porque eu quero aprender. E a gente, mas assim... Não sabe ela que o senhor já tinha sido padre na quadrilha. Justamente. Já tinha tido essa Eu era experiência. superior a ela, Já não tinha sabia, essa experiência. Já tinha tido essa experiência já. Eu já era, né? Eu já tinha um cargo acima dela, eu era padre. Né? Mas estudei lá esses anos, fiz muitas amizades, muitos amigos que ainda hoje continuam sendo meus amigos, a gente se encontra, conversa, tudinho. E foi muito bom, foi um período bom estudar lá no Marista. Aprendi muito, até mesmo da Igreja Católica, que eu ia, tinha missa, eu tinha que ir para a missa, eu estava lá nas missas, tinha as programações que eu tinha que estar participando, eu ia. Tinha manhã de formação, que a pessoa ia para lá, que era um dia que era mais um trabalho, digamos assim, de psicologia, né? Com os alunos da turma tal. Então, o senhor concluiu até o 9º ano lá, nessa Isso. escola. Quando o senhor concluiu lá o 9º ano no Marista, a gente já sabe que está entrando já naquela fase de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? E aí a gente já fica pensando no que a gente vai ser, qual a profissão que a gente vai seguir. Quando terminou esse período lá no Marista, o senhor lembro que foi para o ETEPAM. Eu passei ainda um ano. Quando pensou em ir para o ETEPAM, porque é um curso profissionalizante, não era isso? Pensava em seguir a carreira que não fosse pastor, logicamente. Fala um pouco para a gente desse período. Eu, quando saí do Marista, eu estudei ainda um ano no Dom Bosco, Colégio Dom Bosco. Sim, aí estudei lá também. E lá tinha uma professora que ela não ia muito com a minha cara, porque ela ficou com raiva de mim, era professora de matemática. Ixi. Porque ela botou uma questão lá e disse, quem sabe fazer? Cristina. Professora de matemática e física. Cristina foi minha boa, professora de física. Ficava doida? Eu estudei no Dom Física. Bosco, terceiro era ano. física, não era? Cristina foi minha professora de Ixi. física E lá, aí? né? Top. Não sei se é essa aí. Deve ser. Não, foi a minha tua. Mas não vamos dizer nome, Não né? vou dizer nome, não, né? Dizer Corta. Deixa pra lá. Né, irmão? Você disse que era uma professora top. Mas era ensinava muito mesmo. bem. Mas Era essa mesma mesmo, professora mas de era matemática. Não era não. Qual é o nome dessa aí? Eu vou entregar mais. Não, bocão aqui só eu. Aí ela, com raiva, mandou eu fazer, respondeu uma questão, perguntou quem sabia fazer, eu sei, foi até de trigonometria. Isso no primeiro ano. Porque no Marista, a gente, 7ª, 8ª série, já estudava trigonometria. Que, inclusive, lá a gente estudava no Marista, no meu tempo, era até de segunda a sábado, as aulas. E no sábado era uma aula, era somente aula de português e matemática, que era preparatório para a escola técnica. Já era intensivão, né? Já era intensivão. Então, eu passava a manhã todo dia tendo aula de português e matemática. E quando a professora passou isso, eu sabia, ela fez, quem é que sabe fazer? Eu sei. Ela pegou, botou uma questão, eu fui e respondi. Ela pegou, colocou outra. Ela botou com 30 graus, 45, né? Que tem 30, 45 e 90, que são os mais pedidos nos concursos. Aí ela pegou, botou em 30, faça aí, eu peguei seno, cosseno, tangente, que não gostou, eu fiz. Faça agora com 45, eu peguei e fiz. Faça com 90, eu fiz. Ela ficou com raiva. Aí começou a me chamar de Pitágoras. Vai, Pitágoras. Tá. Aí eu fiz uma prova, um amigo meu filou, só não filou o nome dele, né? Mas o resto ele não botou o meu nome na prova. Aquela provinha assim do lado, né? E assim, eu não filava porque eu tinha medo de filar. E também achava assim, eu achava errado. E também a fila é algo tão difícil, até porque você não sabe se a pessoa estudou, você está filando, né? De repente você estudou mais do que o cara, vai filar, filou errado. Pode ser um tiro no pé. Eu não sabia filar, não. Eu não tinha essa arte, não, na minha... Ou eu fazia bem porque eu estudei, ou fazia mal porque realmente não estudei. Agora tu tem cara que filava, Carla. Eu? Filava, não. Filava, não, Tinha sério? medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo de ser pego também. Tinha medo. Aí ele E na filei época, raríssimas eu não sei vezes. se é na época, mas na época tinha um tal de um zero e colocava um ponto no meio que era, não era? Olho de Aquele boi. zero assim, Olho de como era o boi. nome? Olho de boi. Olho de boi. Eu tinha um medo da gota. Aí o cara ficou chutando, aí eu botei a prova assim de lado, eu com medo medonho, e ele assim, copiou a prova todinha. E ele filou até a data que ele perguntou. Hoje é quanto? Eu tive que dizer que ele é tanto. Aí, até a data ele filou. Aí ele
Quando ele entregou a prova, ela pegou, colocou 9,5 na prova dele. E quando ela entregou a minha, tinha 1,5. Mas por tua data errada, não? Eu acho que eu errei a data. Aí eu olhei Oxê, assim, como é que foi isso? 1,5, eu disse, professora, por que eu tirei 1,5? Porque eu quis dar. Nossa. Aí eu, tá certo, mas a senhora sabe qual foi a minha nota. Aí ela disse, essa é a nota e acabou. Eu disse, não, mas eu estou aqui passando a chuva, que eu vou estudar na escola técnica. Ela começou a rir. Existia uma perseguição aí, né? Ela começou a rir e disse que se você passar, eu como o meu diploma. Aí eu, tá certo. Aí, quando foi o final do ano, eu fiz a prova, passei. Aí, em fevereiro, começou as aulas, comprei a farda e fui lá. Mostrar a professora, passei, viu, pode comer o diploma. A turma, deu aquele levante, né? Mas assim, até mesmo lá no Dom Bosco foi um tempo bom. Passei um ano, mas foi muito bom. Fiz amizades, assim, com o Qual pessoal. foi o curso que o senhor fez na escola Eu técnica? fiz saneamento. Saneamento. Aí eu fiz saneamento, uma que eu gostava era de desenho, tinha uma parte de química. Né, Quando estudos. concluiu? Já foi com quantos anos? Já trabalhou, estagiou? Eu estagiei em Olinda, fiquei 1 ano e meio lá e fiquei 1 ano e meio na prefeitura aqui de Recife, na URB, ali na Conde da Boa Vista. Qual foi o período que tu estudou no ETEPAM? Porque eu estudei também lá, né? Foi. Eu fiz uma passagem rápida. Rápida. Foi, de 1 ano e meio, mais ou menos. 97 e metade de 98 eu estudei lá. Pronto. Aí depois eu voltei para o local onde eu nunca deveria ter saído, chamado Dom Vital. Eita! Então, eu estudei de 92 a 97. Porque teve um ano que eu tranquei o curso, fui trabalhar. O negócio estava ficando estreito, já para vou trabalhar. Em 92 eu comecei a namorar com Diana. Era esse período que o senhor dava recado lá na casa do pastor João? Era? Disseram que tinha um período, que eu não sou dessa época não, viu, gente? Mas disseram que tinha um período, eu acho que ele pode conversar mais com o Cleiton, que os meninos estavam conversando e ele dizia, eita, gente, vou lá, vou dar um recado na casa... Na época, pastor João não era pastor ainda, não era? Não. Do irmão João, que hoje é o nosso pastor. E Diana é a filha do pastor João, Isso. que nessa época era o irmão João. Então, era nesse período aí que o senhor já estava em transição, que o senhor... Fala um pouco dessa história dos recadinhos, Assim, né? Do recado. do recado. Tudo começou... Então tem que voltar um pouquinho. A gente estava em 97, 98, né? É, Tem que voltar agora para Foi 92. Então, quer dizer que nessa época Do ETEPAM, ele já tava- namorava já com Diana? namorava. Eu Meu Foram o quê? Deus. 10 anos de noivado? Foi isso? Foi namoro, noivado, foram 10 anos. eu 10 casei. anos. Então, quer dizer que nessa época ele já estava namorando com Diana? Não Já. sabia, não. E assim, eu conheci Tempo, Diana né? aqui na igreja, eu acho que foi em 89, por aí. Né? Diana era pequenininha, né? Eu também era... Ela era nova, eu também sou. E quando eu cheguei aqui na igreja, ela morava em São Lourenço, né? São Lourenço da Mata, e ela estava morando, tinha vindo na casa da avó e veio para o culto. Aí quando eu chego, era uma quarta-feira, aí Diana estava na porta ali, olhando, falando com a menina, Angélica. Ah, lembro, sei que é. Aí a Angélica conversando com Diana, eu disse, acho que é aquela morena ali, né? Pá, eu disse, oxe. Aí eu cheguei para ela assim e fiz, Angélica, que é essa menina aí? Ah, amiga minha, que Diana tinha morado próximo à casa dela na Sobe e Desce, Sim. antes de se mudar para São Lourenço. São Lourenço. Aí eu me apresento, essa menina aí, pai. Aí a Angélica, assim, bem sutil. Ah, tá! Diana, vem cá que ele quer te conhecer. Eu quase morro, né? Assim, meu Deus do céu. Bem discreta. Bem discreta. Aí eu, oi, tudo bom? Tá? E começou a conversar, Diana muito tímida. E eu perguntei, tu mora onde? Ela fez, não, eu moro em São Lourenço. Eu disse, meu Deus, muito longe para namorar, bicho. Eu fiquei pensando assim, né? Tem que pegar 2 ônibus, já é longe demais. Já fiquei... Aí depois, Diana, eu acho que no mesmo ano ela veio morar aqui, já lá na Malacó, onde é a casa do pastor João. E assim, eu sempre, né, paquerando Diana ali, 1991, né, aquela coisa toda, aí eu fazia assim, ó, eu vou ali dar um recado. Quem ficava conversando aqui em Melo. Era. que chamava- Nosso point era... Era o point, era, ali surgiram músicas. ali composições, surgiram. Ali É, foram muitas conversas. ali era Tu lembra, né, Cleiton? Muito, Tudo. muito.
Cleiton. Jogávamos dominó a copo d'água. A copo d'água. Nunca. Quem perdesse tomava não sei quantos copos d'água, né? Meu. Assim, o dominó eu evitava jogar porque... E vocês jogavam por dia naquela época? Porque geralmente, né? Como Era de é? boa? Jogar o quê? Jogar o dominó? Rapaz, não. Ou você não jogava era, escondido? não era muito de boa, não. Né? O pessoal não via com bons olhos. Não, né? não, Eu não, ficava não, só não. na minha ali. Escondidinho. Não, Só Aí, escondidinho aí só. muitas pessoas dizem, vocês ficam ali naquela churrascaria Era. jogando dominó. Era uma sorveteria, Era né? sorveteria, mas é aquela churrascaria. E eu ficava assim com medo, porque Selma passava, saia do culto, aí passava, via a turma ali, não sei É. ficar ali nada. Mas tinha gente que não tinha medo de ninguém. Não. Olha. Eu tinha medo também, Olha. mas ia fazer o quê, né? Eu já tava ali mesmo. Aí eu fazia, eu vou ali dar um recado. Às vezes eu dizia assim para Diana, Diana, tu vai para a igreja, terminava o culto, né? Vai para casa agora? Eu vou. Não, eu vou contigo. Aí não, precisa, não, eu vou na casa de um colega meu ali, que eu não tinha colega nenhum na Malacó, mas eu dizia só para ir com ela. Aí ia batendo papo, aquele negócio todo. Aí teve um dia que eu tomei coragem e disse, eu vou falar contigo para namorar com ela. Aí eu lembro, a gente tinha ido para um passeio. Foi em que ano isso aí já, que o senhor começou a namorar com ela? Eu comecei a namorar com ela em 92, 92. E o senhor concluiu o ETPAN em 97. 90, bem que eu tô falando assim. Já tá ali, já 97 já tava, já tava noivo, 97? Não, porque casou em 99, foi? Não, 2002. 2002? Eu, Ah, não, cheguei peraí, em 98 eu noivei com ela. 98. Aí de 98... no ano que eu cheguei. De 98, 98, quando foi 97. em 2002 eu casei. Ou seja, foram 10 anos para ela ser mais que feliz. Né? Olha. Casou Bem-aventurada. comigo, bem-aventurada ela. Aí eu fiquei naquilo tudo assim, eu falei, vou falar com Diana, hoje eu peço Diana em namoro, hoje eu vou conversar com ela. Aí tomei coragem, Orou. orei, Vixe. jejuei. Aí quando eu saio no portão, que antigamente tinha um muro aqui, tinha um portão pequenininho ali lá, né, que é o muro, tinha até uma árvore. Aí o Diana, eu queria falar contigo. A Diana ficou branca, pálida, que ela ficou, meu Deus, que ela já imaginava que eu ia falar com ela, né? Quando eu disse, Diana, eu quero falar contigo, aí passa o pastor João no carro da polícia. Pronto. Diana, aquela festa, que ele tinha vindo do curso de oficiais da Polícia Militar, e ele passava meses lá. Aí quando o pastor João passou, era o quê? Que ele falava, tem um copo d'água aí, por favor. Aí ele passou e disse, então vamos embora que meu pai chegou agora do curso, eu vou ver ele, que faz tempo que eu não vejo. Aí eu, meu pai eterno, né? Aí eu comecei a abençoar a vida do pastor João. Glória. Glória, vai com Deus. Aí Diana foi embora, eu falei, mas não me escapa não. Até que um dia, né, eu cheguei, Diana, e aí, pá, fomos, na verdade, eu jogava handball pela escola técnica e era o final do Pernambucano de handball. Eu ia jogar a final lá no Bairro Novo, Colégio Bairro Novo, em Olinda. Eu nem sei se ainda existe o Colégio Bairro Novo. Teve um colégio que fechou, né? Aí, nesse dia, eu vinha passando, Diana estava na frente da casa de Celi, que é irmã de Neinha, né? Sim, Conhece sim. ela? Aí ela estava assim no muro, aí, opa, tudo bom, passando, porque eu ia descer para pegar o ônibus, o Rio Doce dos Irmãos, para ir para lá. Aí Celi fez, Romildo, eu quero contar uma história para vocês. Aí, diga. Eu já imaginando, meu Deus, ela vai falar alguma coisa, meu pai. Ela fez, não, que eu conheço duas pessoas que uma gosta da outra, mas elas não se resolvem. É o seguinte, Romildo, Diana é afim de tu, e Diana, Romildo é afim de tu e tu é afim dele. Eu disse, meu Deus do céu, resolvam aí. Eu disse, meu pai. Meu né? Deus. Aí eu fiz, e aí, Diana, é verdade? A Diana, de você, não diga, porque se ela dissesse, não, essa é a onda dela, rapaz. É, né? O cara tem que ter, né? Essa Lógico. é a onda, né? Mas, aí ela fez, não, diz tu primeiro, filho, não, vamos sentar. A gente conversou e começamos no dia 22 de outubro, né? De 1992. Quando a gente começou a namorar. Bastante tempo, hein? Que eu peguei e falei assim, 92. eu vou me embora. Quer namorar? Quero, pronto. Tchau, vou embora que eu vou jogar a final, que eu tenho que chegar no horário. Eu saí correndo, fui para a final do handball, ganhei. A gente ganhou, aí eu ganhei a medalha pernambucana quando saí. Olha. Aí os meninos tudo dando as namoradas, as medalhas. Eu digo, eu vou dar nada, eu comecei a namorar hoje. Se eu dou, ela acaba, ela fica a minha medalha. Aí Olha pra isso. eu não dou nada. Verdade. E a turma chorando, saia do pódio dando a medalha para a namorada. Eu disse, não, eu vou mostrar.
Aí eu saí de lá, passei, ganhei, pá. Então, pastor, a gente já percebe aí, né? Quando o senhor terminou aí esse período, que já estava namorando com Diana, que a gente teve que fazer esse retrocesso, né? Eu não pensei que fosse tanto tempo que vocês tinham ficado juntos. Num período do seminário, vocês eram noivos ou casados? A gente era noivo. Eram noivos. Então, quer dizer que já havia, de uma certa forma, uma condição em relação ao chamado, né? Sim, sim. Ao chamado ministerial, porque o senhor já tinha feito o curso no ETEPAM. Provavelmente, quando você faz um curso, todo jovem almeja ter um emprego, algo nessa área. E aí, como foi que se deu esse chamado? Que precisou ser, já que os dois pensavam em viver juntos, né? Como isso aconteceu em relação aos dois? Olha, eu vou para o seminário. Então, no caso, quando vocês foram fazer seminário, já foi um chamado pastoral para o senhor, no caso? Ou foi algo que, não, vou fazer porque, sei lá, muita gente faz para obter mais conhecimento. Conhecimento, ajudar a igreja. Né? Mas já era um chamado pastoral aí? Não necessariamente. Certo. Quando eu fui para a escola técnica, eu tinha o desejo de fazer missões. Eu fiz, Senhor, se eu passar na escola técnica, vai ser bom, porque eu vou com um curso. Tem países que você, com um curso, seja principalmente nessa área, que é a área também de saúde, abrem-se as portas. E fui fazer seminário, ou fazer o curso da escola técnica. Quando concluí, ainda passei, acho que uns 96, passei 2 anos desempregado. Noivo de Diana, desempregado. A igreja presbiteriana que tem aqui embaixo, eu ia uma vez no mês lavar a igreja, limpar tudinho. E o dinheiro que eu recebia, eu pagava o seminário. Sim. Todo mês tinha um casamento. Todo mês. Aí meu tio me chamava para ir ajudar. No caso, já tinha sido concluído o ETEPAM. Mas não conseguia arrumar emprego nesse período. Não conseguia arrumar emprego. Na área de saneamento mesmo, né? Na área de saneamento. Até hoje não é uma área que o pessoal investe muito, né? Sim. Aí eu fui para o seminário, por quê? Eu sempre tive o desejo de aprender. Eu fui para o seminário, estava trabalhando com os adultos, já tinha trabalhado 4 anos com o Rildo, tive a honra e o prazer de trabalhar com o Rildo. Aprendi muito com ele, muito mesmo, cara 100%. Né? Depois fiquei trabalhando com Diana, eu era o líder, Diana era vice. Fui líder também dos jovens com Eliel, né, também. Sim, Eliel. Passei um tempo com Eliel como líder dos jovens da igreja. E o meu desejo inicial era ser da Marinha, eu ser marinheiro. Foi quando eu entrei na escola, na Marinha Brasileira, né, fiquei aqui no quartel, um tempo no quartel aí da Capitania dos Portos. E lá eu falei assim, não era isso, não era bem. Eu tinha um desejo, mas Deus colocou um oficial que era evangélico, né? Me chamou, o nome dele era Lira, ele era homem de corveta, como fosse tenente do exército. Ele me chamou e conversou comigo e disse, olha, eu sou evangélico também. Ele percebeu algo diferente em mim e a gente começou a conversar. Ele disse, olha, eu não vejo você aqui assim. Não vejo. Deus tem algo mais. Eu disse, tá. Aí, conforme 2, 3 dias depois, eu pedi baixa da Marinha. Foi quando também tinha passado na escola técnica até. Eu disse, não, vou ser rico, vou ser para a escola técnica estudar. Também não fiquei. Ministério também não enriquece. E eu fui trabalhar, fiz o curso de teologia, até porque eu trabalhava com adolescente. Diane e eu assumimos a primeira sala de casais da igreja, que era um desejo da missionária Nacelma ter um ministério de família aqui na igreja, casais. A gente começou a assumir, fizemos um encontro de casal, um retiro de casal, na verdade, lá em Aldeia. E a gente foi trabalhando assim dentro da igreja. Até que um dia o pastor Solon ligou para mim, eu era líder dos adolescentes. Ele já estava no México, o pastor Solon? Já estava no México. Aí ligou para mim numa sexta-feira, eu já estava trabalhando no escritório, e uma das coisas que eu li um livro de Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que o ministério não é quando todas as portas estão fechadas e só tem ela aberta. Ele diz o seguinte, que o ministério é quando
todas as portas estão abertas e você só almeja uma, que é o do Sim. ministério. Que é a do Senhor. Que Isso é a o do chamado. ministério. Eu trabalhava num escritório, né, de advocacia, estava bem lá, até tinha subido de cargo, tinha feito cursos lá, tudinho. Mas chegou um dia que o pastor Solon, eu tinha chegado do escritório, né, numa sexta-feira, eu cheguei, botei a minha pasta assim de lado e me sentei. Aí a Diana falou assim, vai te tomar banho primeiro, rapaz, antes de sentar, já vai descansado. Eu até dizia assim, Diana, deixa eu chegar em casa que ainda estou vindo aí na esquina, deixa eu descansar para me levantar. Aí nesse momento que eu estava sentado, meu celular tocou. Quando eu atendi, eu vi um número diferente. Eu disse, que número é esse? Quando eu atendi... Pastor Solon. Pastor Solon. Eu até pensei, como era um número grande, eu vi que era um número Que internacional. ano foi mais ou menos isso aí? Foi em 2006. 2006. Eu casei em 2002, 2006. Foi quando o pastor Solon me ligou na sexta-feira. E eu vi um número grande, eu pensei que era um dos clientes, que eu era, nessa época, eu era paralegal de 2 clientes que eram internacionais. Eu pensei até que era um dos clientes que tinham ligado para mim. Quando eu atendi, aí o pastor Solon falando espanhol, aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele disse, eu estou ligando para você, meu irmão, porque Deus mandou te dizer uma coisa. Eu disse, pois não, meu irmão. Ele fez, essa semana, esses dias, Deus vai colocar algo na tua mão. Não rejeite, porque é dele. Eita. É a vontade deles. Deus te abençoe, meu irmão. Né? Deus te bendiga, meu irmão. Sim. E ele desligou o telefone. Aí Diana, quem foi? Estava falando espanhol, não foi o pastor Solon. Não sei como foi que ele conseguiu meu telefone, mas ele conseguiu e ligou. Aí eu falei para a Diana, eu até pensei, alguma outra coisa aqui na igreja que vão mandar eu fazer. Tá? E quando foi no domingo, isso na sexta, quando foi no domingo, o pastor Pedro estava dando aula na classe de casais. O pastor Pedro chegou lá, que era ali na garagem. Aí o pastor Pedro tocou no meu ombro, falei, Pai Senhor, Pai Senhor, aquela pergunta que ele sempre fazia, né? Como vai a fé? Aí eu firme e forte, pastor. Ele fez, quando terminar a escola dominical, vá no meu gabinete que eu quero falar com você. Pronto. Aí eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado, né? Até para dar aula, a continuidade ficou meio... que eu difícil. Eu disse, meu pai, ele foi que houve, né? Aí foi quando eu vim para aqui, que cheguei, ele estava sentado ali, ele disse, olha, como é que está, seminarista, está pronto para a obra? Ah, eu disse, estou, pastor, estou trabalhando aqui. Nessa época eu era vice-presidente do Coral Jovem, com o Hildo era o presidente, eu era o vice. Trabalhava com os casais e trabalhava com os adolescentes. Aí eu disse, pastor, diga, ele fez, olha, você vai, a partir de domingo, de hoje a 8, você vai para a congregação no Buriti. Você vai lá assumir a congregação. Aí eu disse, pastor, deixa eu aqui, pastor, estou trabalhando aqui. Aí eu cheio de atividade. Dizendo tudo, eu nunca mais esqueço ele com aquele óculos assim, né? Aí ele sentado ali, eu de pé, ele fez, seminarista, você não entendeu. Eu não estou perguntando se você quer ir, eu estou te enviando. Eita. Sim, senhor. Aí ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele fez, manda quem pode. Obedece. E ele fez, e obedece quem quer ser abençoado. Aí eu, sim, senhor, pastor. Aí quando foi um domingo depois, né, no outro domingo eu fui assumir a igreja, dia 13 de agosto de 2006. E fiquei lá trabalhando lá. Né? É interessante como esse chamado que aconteceu, ele é um pouco parecido com o de Selma, porque partiu muito da predisposição, né? Não foi nada muito extraordinário. Justo. Não. Agora, assim, o que eu queria saber mais ou menos é o seguinte. Como se deu, assim, a ida ao seminário, primeiro? O que foi como é que surgiu o desejo de ir ao seminário, né? Primeiro, antes de mais nada. Inicialmente, eu tinha o desejo de aprender, porque eu fazia assim, olha, eu estou na frente de uns grupos aqui na igreja, né? Dos adolescentes certo. E de casais. Eu não quero chegar e ser, não por soberba, nada disso. Eu não quero ser mais um. Chega a dar um estudo, ser questionado por algo também não saber, não saber essas então, coisas, né? Eu quero aprender algo mais.
para ter conteúdo para passar para o povo. Eu vou estudar. Essa era a intenção de fazer Era a seminário, intenção. tanto sua como de Diana também, né? Uhum. Só que eu disse, mas eu tinha um desejo de assim trabalhar na igreja, fazer a obra. Ser pastor eu tinha medo. Eu falei assim, rapaz, ser pastor, porque pastor... Já muda de configuração. É, você é o único que paga pelo pecado dos outros. É verdade. Em que situação? Se eu não ensinar o correto, a pessoa vai andar errado e Deus vai cobrar de mim. Sim. Aí eu disse, então, aí é um peso maior. Mas eu achava bonito, eu via o pastor Pedro pregando, eu via, com o tempo, o pastor João, depois foi ser pastor também. E um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava deitada assim no sofá, eu cheguei e ela perguntou assim, por que tu não... Ela não é evangélica, né? Não era evangélica na época, ela fez, por que você não vai para o seminário estudar? Né? Estudar para ser pastor, rapaz. Aí eu, poxa. A sua mãe? Minha mãe. Que não era nem convertida, Não era né? nem convertida. Não era convertida. Aí eu, mãe. Aí a minha avó, quando foi uns 2 dias depois, a minha avó disse assim, eu orei para que eu tivesse um neto pastor. Nossa. Ou um filho ou um neto. Os meus filhos não serão. Mas você vai ser pastor. Por que você não vai para o seminário estudar? Aí eu, vó, eu não tenho nem emprego, fazer o que no seminário, né? Ela vai estudar. Não, tá, vamos ficar orando. E um dia eu estava saindo da casa de Diana, depois de um culto aqui no domingo, aí o pastor Elcias vinha subindo, que ele veio buscar Kelly, aqui ele veio andando, e ele me encontrou ali, ele fez, Romildo, disse, opa, pastor Elcias, tudo na paz, tudo na paz. Abriu a inscrição no seminário, porque tu não vai lá estudar. Tudo Fazer convergindo, né? Eu disse, rapaz, 3 Sem pessoas... sem ele saber também do seu desejo de entrar, nada, né? Aí eu disse, eu fiz depois dessa, eu não entendo, 3 vezes, 3 pessoas diferentes. Aí eu disse, tá bom. Aí eu fiz até quando? Eu fiz até sexta-feira, o pessoal está fazendo as inscrições. Eu disse, tá bom. E eu fiquei orando e falei com Diana, e Diana fez, vamos, eu quero também. Eu tenho um desejo. Eu disse, vamos. Quando foi na sexta-feira, nós fomos lá. Fiz, vamos lá saber como é que as coisas, né? E a gente, tu que trabalhou lá, sabe muito bem, né, como o pastor Thomas é sutil, né? Aí eu cheguei lá, disse, não, eu vim ver como é o seminário, vim conhecer ele. Pega logo 2 inscrições aí desde 2. Tem muito. Aí eu, não, pastor. 4 folhas para responder, pelo amor de Deus. Pega e vai preenchendo aí. Eu disse, não, pastor, coisa. eu não tenho nem o dinheiro para fazer a matrícula. Ele fez, se você crer, segunda-feira, no dia do que ia começar na segunda, inclusive. Uhum. Segunda-feira você chega aqui com a matrícula, rapaz. Vá. E foi até assim, tenha fé, preencha aí. Eu, não, pastor, vá, aquele jeito dele, vá, menino, ai, homem, vá, rapaz, você quer aquela coisa toda. Tá certo, preenchi tudinho, Diana preencheu, eu falei, não, Diana tem de onde tirar, né? É o pastor João. Aí eu fiz, então não. Quando eu saí no portão do seminário, eu olhei para o céu e falei, Deus, se é da tua vontade mesmo que eu esteja aí, eu não tenho R$1. Preciso de um milagre. O senhor que vai fazer. Eu não vou pedir nada a ninguém. Se o senhor me colocou, o senhor vai me sustentar. Aí eu vim para casa. Quando foi no sábado, a minha avó tinha se mudado, estava morando em Ibura. Ela ligou para mim e disse que meu tio, ela fez, olha, eu estava aqui, Deus tocou no meu coração, mandando entregar a você uma oferta. Para mim, não é para a igreja não, vó, não é para você. Aí eu, tá certo, peguei o dinheiro, esperei, meu tio chegou, entregou o dinheiro. Era metade da inscrição. Nossa. Aí eu disse, ih, rapaz, agora falta outra metade. Aí o meu tio, o outro tio, disse que estava em casa, orando tudinho, eu falei, ó, Deus mandou te dar um dinheiro. Vem aqui. Quando eu cheguei lá, não disse nada, não sabia quanto era. Aí quando ele deu, era a outra metade que faltava para pagar o seminário na segunda-feira. Eu disse, não, então Deus está no negócio. Já tem uma matrícula. Já tem a matrícula. Aí quando eu fui lá, na segunda, paguei a matrícula, uma felicidade muito grande. Mas quando eu saí da secretaria, eu já fui assim. Eu lembro até que quem estava lá era a menina. Cleonice? Era Cleonice.
E tinha outra, Magali. Magali. Magali estava lá ajudando. Aí eu disse, irmão, olha, eu estou pagando, mas eu não tenho nem esse mês, o próximo mês eu não sei. Ela fez, meu filho, meu irmão, crê no Deus do impossível. Tá certo. O seminário era lotado nessa época, lotado. Muita gente. Lotado. E quando eu saí, fui assistir aula, tudinho. A primeira aula que eu tive foi com o pastor Francisco. Francisco, meu professor também. Quando ele deu a aula assim, eu fiquei boquiaberto, assim, bicho, é isso que eu quero, sabe? E aprendi muito com ele. Para mim, eu tenho ele como ícone, assim, pastor Francisco. Primeira aula de homilética, ele lá sentado. E dando aula, puxando a orelha de todo mundo. Então, depois disso, Deus foi... Sempre aparecia uma coisa ou outra para fazer. Eu disse, vou fazer. E eu pegava o dinheiro e ia juntando, não tinha dinheiro para comprar um picolé para a Diana, porque era para pagar o seminário, também não pedia nada a ninguém. E esse curso que o senhor fez foi o ensino médio, não é isso? Isso. Certo. E quando foi, eu lembro, assim, um milagre, dentre tantos outros que Deus fez, eu recebi o dinheiro, e eu lembro que o pastor, eu estava já um mês sem receber, aí o pastor Thomas, gente, que não... Na quinta-feira... Cobrança já do Zé Fé, mas... Ele cantava aquele Rompendo em Fé, né? Rompendo em Fé, né? Na quinta-feira. Aí ele ia lá, gente, olha, seminário, se você não tem o dinheiro, traga um videocassete que você tem em casa. Ele sempre dizia assim, fale com a sua igreja. Fale com a sua igreja, aquela coisa toda, né? Aí tá certo, eu, meu Deus. Aí eu fiz, eu não tenho dinheiro para pagar esse mês. Aí foi quando meu tio arrumou para eu limpar um quintal lá de um rapaz da igreja dele, o senhor. Eu fui lá, limpei o quintal, tudinho. Ele me deu um dinheiro, aí o meu pai, a gente não tinha muita posse, realmente era bem difícil. Meu pai deu um dinheirinho para mim também, eu juntei. A minha avó me deu o dinheiro e eu sei que ficou faltando ao todo para eu pagar o seminário R$20. Aí eu lembro que Júnior Abdenego foi lá em casa de moto numa sexta-feira à noite, que eu disse, olha, se eu não arrumar esse dinheiro esse final de semana, eu não... Não vou segunda, né? Não vou segunda, eu vou só dizer assim, ó, tranca a matrícula aí que eu não tenho mais dinheiro para pagar seminário. E eu vim para o culto na quarta-feira, na quinta-feira, desculpa, no domingo, quer dizer, dessa semana, e eu fui assim, Deus vai falar. Aí o pastor Pedro pregou, né? E que até ele pregou sobre lance sobre Deus, a nossa ansiedade, né? E ele começou a falar, eu disse, meu Deus, é para mim. Eu disse, Jesus, então vem a bênção aí. Aí terminou o culto, eu fui lá falar com os irmãos, pai, senhor, o seminarista, aí até o diácono José Luiz, como é que está lá no seminário? Eu disse, está bem, caminhando, né? Deus, dando a graça dele, e eu pensando, Deus vai usar o diácono, vai me dar o dinheiro que faltavam R$20 para completar. Aí eu disse, rapaz, o diácono está certo, vá. Estude. Estude. Eu disse, meu Deus do céu, nem R$20, vamos embora, e foi embora. Aí eu cheguei assim, aí estava Cessa-Monte, estava Marcílio, falei com ele também, pai, amanhã vai para a aula, vou. Aí eu pensei, vamos. Já era domingo à noite, né? Deus vai dar, e nada. Eu disse, Jesus. Aí vou levar a Diana na casa dela, né, na casa do pastor João. O pastor João chegou lá, falando lá, não sei o quê, do seminário, tá, e eu disse, meu Deus vai usar o pastor. Toma R$20 para pagar o seminário amanhã. E nada também. Eu peguei e vim embora para casa. Disse, meu Deus. E vim com aquela palavra, vou tomar posse da palavra que o pastor Pedro falou, né? Que é lançar sobre Deus na sociedade. Eu fui no segunda, fui durante a semana para a aula. E quando foi nós refijamos, realmente não apareceu, eu vou... Desisti. Aí quando foi na sexta-feira à noite, Júnior Abdenego foi lá em casa de moto. Falei, Romildo, tu quer ir trabalhar amanhã, lá onde eu trabalho, que ele trabalhava numa autopeças, lá na Presidente Kennedy, em Olinda. Eu disse, vou, estou precisando de dinheiro, vou, que entrar, né, já é lucro. Aí fez, não, porque Fernando aqui tocava teclado. O parceiro de instrumento, né? Instrumento. Lembro. Trabalhava lá, só que Fernando ia para um encontro de músicos da igreja que ele fazia parte, que era a igreja do Nazareno. Aí fiz, tu pode ir lá para ficar no lugar dele, só no sábado, eu disse, vou. Aí quando eu cheguei lá, e o dono até é um pastor, o dono da loja, ele fez, não, vamos lá, ele
Ó, é seminarista. Ele falou, não, vamos, todo dia de começar, ele fazer uma oração, fazer um culto, trazer uma reflexão. Ele falou, então o seminarista que vai trazer uma reflexão. Aí eu, meu Deus, trouxe reflexão rápida, orei, continuei. Aí ele fez, olha, a diária aqui, né, naquela época, era R$8. Aí eu fiz, tá bom, 8, né? Vai ficar faltando 12. Aí eu passei o dia trabalhando lá e eu tinha orado na sexta-feira, Senhor, de tarde, eu preciso de R$20. Eu não quero 21, nem quero 19. Quero 20. Quero 20. Eu preciso de 20. Aí foi quando eu fui trabalhar lá e quando findou o dia de trabalho, o Abdenego largava mais cedo, vou embora, e eu ia vir a pé de Olinda para cá, para não gastar o dinheiro, porque era R$8 para completar ainda, né? Aí terminou, aí ele fez, Romildo, você quer que eu lhe pague agora ou que você quer ver segunda-feira para receber? Aí eu fiz, pastor, quero agora, porque eu não tenho como vir, né, na segunda. Aí ele fez, olha, eu vou te pagar R$8, que é a diária. Aí ele pegou e fez, mas como você trouxe a reflexão hoje, eu vou te dar como fosse 2 dias, R$16. Aí eu, glória, falta só 4, né? Graças a Deus. Falta R$4 para completar o seminário. Aí ele fez, mas como R$16 é um número muito feio, eu vou arredondar para 20. Eita. Tá bom ou você quer mais? Eu fiz, não, eu quero 20. Não, eu estava pensando até em aumentar. Eu fiz, não, me dê os 20, pastor, só quero 20. Não, deixa eu lhe pagar 25. Eu fiz, não, eu quero 20. Me deu os 20. Aí quando ele me deu os 20, eu disse, sabe por quê, pastor? Eu quero ser fiel a Deus nisso. Que eu orei ontem pela manhã que eu queria R$20, não queria 19 nem 21, queria 20 para completar. Eu vim aqui para receber 8, e estou recebendo os 20, é de Deus. Aí ele fez, você vai para casa como? Eu disse, eu vou andando, de Olinda para cá, né? Aí fez, não, nossa, a bênção vai ser maior, vou te levar no carro. Aí me trouxe no carro, a gente veio conversando, e assim, foi um milagre. Não foi na segunda eu estava com o dinheiro, paguei. Depois, nessa mesma semana, Cessamonte e Marcílio me procuraram, disseram, Romildo, como é que está fazendo para pagar? Aí eu disse, eu estou fazendo bicos, né, por aí, que aparecer, eu junto o dinheiro e pago. Aí eu fiz, não, a gente vai lhe adotar. Aí eu disse, amém. Eu disse, mas rapaz, eu fiquei até com vergonha. E eles ficaram ajudando até quando eu comecei a trabalhar, né, aí eu disse, não, estou trabalhando. Agora eu posso. Agora eu adiante, posso. Deus né? abençoe. Que bênção, hein? Que bênção. Então, assim, inicialmente não era desejo, eu quero ser pastor. Vou lutar. Não, sim. Eu quero trabalhar para o Senhor. Onde Ele me colocar, eu quero trabalhar. E houve esse direcionamento para ser pastor, a princípio, na congregação do Alto do Buriti. Que, na verdade, era obreiro, né? Depois, o senhor já foi para lá consagrado, pastor? Não. Primeiro foi como obreiro, como né? Obreiro. Aí Como depois dirigente foi... de congregação, né? Ou dirigente de congregação. Aqui não é pastor ainda, né? Porque eu me era lembro que seminarista aqui chamavam dirigente. muito obreiros, né? Era que tinha reunião de obreiros, tipo, que eram os o dirigentes pastor de congregações. fazia, o pastor sempre fazia uma reunião Na quinta-feira. na quinta-feira, né, com os dirigentes de congregação, que ele chamava reunião dos obreiros. E aí foi depois de quanto tempo, já lá na congregação do Buriti, o senhor disse, pronto, o senhor foi separado para ser consagrado pastor. Eu fui ser pastor no Buriti depois de mais ou menos trabalhando lá, eu acho que 1 ano. 1 ano. Qual foi a experiência mais marcante lá no Alto do Buriti? Com certeza. Uma só, eu acho que muitas, pouco, né? Mas um pouquinho, né? Quanto tempo foi lá? Eu passei 10 anos no Buriti. 10 anos. 10 anos pastoreando a igreja, né? Porque mesmo sem ainda ser pastor de fato, mas é mais ou menos as funções exercidas por um pastor, não é isso? Eu agora também. Foi uma escola, pastor, lá? Foi uma escola, foi uma faculdade, foi um MBA, foi tudo. Certo. Lá. Imagino. Assim, eu nunca aceitei ser chamado de pastor sem ser. Sim. Até mesmo que lá o pessoal me chamava de outra igreja para ir pregar. Não, tá o pastor, meu irmão, não sou pastor não. Sou seminarista, tomando conta da igreja. Nunca, não, mas o senhor está lá, o senhor é pastor. Eu falei, não sou pastor não.
Pastor é aquele que é consagrado Consagrado, ao pastorado. separado. Isso. Eu fui chamado para trabalhar na congregação. Que eu lembro que eu cheguei para o pastor Pedro, fiz, pastor Pedro, olha, eu vou ficar lá até dezembro. Em dezembro, se eu arrumo um pastor, um seminarista para ficar lá, porque eu vou voltar, porque eu quero cantar no coral, vai ter a cantata de Natal, eu cantar no coral da igreja também, dos jovens. Aí o pastor Pedro fez, seminarista, você vai ficar lá o tempo que Deus já determinou para você ficar, nem mais nem menos. Eu disse, sim, senhor. Né? Sim, senhor. Mas, assim, uma situação que me marcou muito, ainda hoje eu lembro e até me emociono quando falo nele e lembro dele, foi um rapaz chamado Mivô. Foi um rapaz que Deus colocou no meu coração um amor muito grande por aquele rapaz, como se ele fosse meu filho. Ele era um rapaz altamente talentoso na área de futebol. Ele chegou a jogar no Santa Cruz, no Esporte, no Náutico, e foi posto para fora, Centro Limoeirense também, foi posto para fora por causa das drogas. E eu passava na porta, na frente da boca de fumo onde ele ficava, ele estava lá, eu pegava ele e disse, bora, vamos para a igreja. Muitas vezes ele drogado, não, você vai, vamos embora. Ele, não, pastor, estou todo sujo. Não, você vai assim, você vai comigo. Se alguém reclamar, diga que foi eu que mandei. Pode vir. De bermuda, tudo. E ele era desviado da igreja. Um dia o pessoal falou, pastor, aquele rapaz era desviado daqui, era adolescente, tudinho, e hoje está aí nas drogas, traficava tudo. E eu ia buscar ele, literalmente, ia buscar ele na boca do fumo e levar para a igreja. E um dia ele se converteu. Quando ele se converteu, ele ficou aquele crentão mesmo, sabe? E com um mês de convertido, assassinaram ele. Né? Aquilo foi uma queima de arquivo, ele sabia muita coisa também, até hoje ninguém sabe quem foi, né? Quem foi não sabe. Mas na sexta-feira à noite, ele tinha uma mãe, que não era nem mãe, era a avó que cuidava dele, e ela era paralítica, né? Ela não andava, ela vivia deitada numa cama, uma casa muito pobre, caindo, e a gente se juntou para construir a casa, tudinho. E ele era um cara que, mesmo nas drogas, ele cuidava muito daquela avó que ele chamava de mãe. Tudo que ele fazia, ele gasta um biscoito, um treloso, né? Ele comia uma parte e deixava uma boa parte para ela comer. E um dia ele foi assassinado, e na sexta-feira, isso foi no sábado, na sexta-feira, inclusive foi no culto de Robson, quando ele estava indo para a África. Naquele culto ele foi assassinado à noite. Caramba. Nossa, eu me lembro. Aí ligaram para mim, disseram, pastor, olha, Mivô foi assassinado agora, tudinho. Eu disse, meu Deus do céu. Ele já estava na igreja há quanto tempo? Ele estava na igreja um mês. Um mês. E ele, na sexta-feira, ele chegou para a irmã, que as irmãs foram lá visitar, eu digo, vá lá procurar saber o que ele está precisando, tudinho, de medicamento. Ela estava com escarbiose, a senhora, né? Tinha um monte de coisa, ele comprou medicamento para ajudar ela, e eu disse, vá lá ver o que está faltando. E ele, na quinta-feira, chegou para a irmã Lourdes, que hoje ela é diaconisa lá no Buriti. Ela disse, pastor, no domingo pela manhã eu estava na igreja, né, e ela chorando contou, foi no meio da igreja, pastor, sexta-feira eu fui visitar a mãe de Mivô, junto com as irmãs, e ele estava lá e ele disse o seguinte, diga ao pastor Romildo que eu amo ele é o pai, é um pai para mim. Meu pai nunca fez o que ele fez por mim. E eu amo ele. Diga que ele não deixe, não abandone. Se eu morrer, que ele não abandone a minha mãe. E quando foi no sábado, no sábado à noite, ele faleceu. No caso, foi morto, né? Foi assassinado. Aquilo me marcou, né? Aquele rapaz, o culto fúnebre, né? A cerimônia fúnebre, eu fui, não consegui nem realizar nada. Estava muito triste. E o pastor João foi comigo, foi o pastor João que deu a palavra tudinho, porque eu não consegui. Mas Deus me deu muitas bênçãos ali. Teve uma irmã na igreja que os médicos disseram, ela vai morrer, o de hoje não passa. E eu fui na UTI, lá no hospital, que a família pediu, vá, pastor, vá. No Agamenon até.
Inclusive eu fui lá, a gente foi lá, oramos por ela, e quando foi na segunda-feira ela estava bem. Deus restaurou a saúde dela, até hoje ela está lá na igreja, é uma mulher de Deus. Eu vi Deus fazer coisas tremendas, vi vidas transformadas realmente, gente que era envolvida no tráfico, um rapaz que era envolvido com homicídios, que ele era matador de aluguel, se converteu, hoje é um crentão, está em outra igreja, numa outra cidade, por causa que ele fez, pastor, eu vou cortar meus vínculos aqui, vou embora para não dar na cara. Ele foi preso, se entregou à polícia. Que eu disse, ele perguntou a mim, por que agora eu sou crente? Eu tenho que me entregar? Se tem, meu irmão. Tem, isso foi na quinta-feira. Tá certo, pastor. Eu vou pensar. Tá. Que até disseram, mas pastor, o senhor disse que era para esse alguém, nunca mais vir para a igreja. Eu falei, não, tem que ser certo. E ele veio no domingo, isso foi numa quinta, que ele se converteu, no domingo ele estava na igreja, ele disse, pastor, eu estou me entregando. Eu fiz, amém. Deus te abençoe. Aí também fez, não quero que o senhor vá me visitar no presídio, não. Não vá, está certo. E ele foi, se entregou, passou 4, 5 anos lá, e saiu em liberdade condicional. Hoje, né, até a última vez que eu soube dele, ele é um evangelista da igreja. Que bênção. Bênção, em nome de Deus. Então, assim, tive muita experiência boas de ver Deus transformar a vida, Deus fazer as coisas, né, pela gente que não pode ele fazer. E tive momentos difíceis, tristes até, mas... Aquela hora de dizer, meu Deus, só vou até aqui, né? E o Senhor sempre... E assim, acredito eu que deva ter sido extremamente prazeroso ser servo de Deus naquele lugar. Sim. Tão carente, né, inclusive. Mas mais ainda, né, naquela igreja onde várias pessoas durante seu ministério foram convertidas, foram restauradas, foram alimentadas espiritualmente, assim, e assim, acredito que tenha sido algo para o Senhor como pastor, como obreiro do Senhor, algo que até hoje é gratificante. Sim. Né? E como se deu a volta para a segunda igreja? Assim, como foi que o senhor sentiu de Deus? Poxa, chegou a hora de voltar. Como foi isso? Inicialmente, quando eu assumi a igreja estava com 14 pessoas só. Né? Diversas situações que fez acontecer isso. A igreja estava com muitos problemas, né? Sociais, financeiros, tudo. Que eu até assim, eu disse, Diana, eu indo para o Alto Buriti, vai ser até fácil, porque a igreja já é pronta. Pertinho. Mas a realidade é... Não precisa para o interior, nem para outro país, né? Isso. A realidade é outra. Foi uma dificuldade muito grande. Teve que arar a terra novamente, entrar os tocos, fazer o trabalho. Então, eu fiquei lá, todo ano eu perguntava, Senhor, é para ir, para voltar, para ficar? E Deus... Avante. Dizia, continua. Confirmava. E vai trabalhando. E às vezes ele ficava calado, até como aconteceu a ver na igreja. No mundo, quem cala consente, isso não se aplica a Deus. Quando ele cala, a gente não vai para canto nenhum. Tem que ficar parado. Tem que esperar a ordem dele, né? E eu sempre orando. E quando a igreja estava a igreja cresceu, nós conseguimos refazer o templo, construir as paredes, departamentos, salas, conseguimos construir 2 congregações em Vitória. A igreja estava bem em todas as áreas e financeiras. Para mim era cômodo ficar lá, muito cômodo. Me lembro quando eu fui pregar lá, já tinha uma boa quantidade, né, de membros. Sim. A igreja estava com 275 membros. Estava bem cheia no dia que eu fui. E a gente já estava usando a galeria, que a gente tinha feito uma galeria. Aí foi um dia, num domingo, eu estava orando, eu cheguei, estava inquieto, eu vou orar. Aí eu chamei um diácono, eu fiz, diácono, o senhor não deixa ninguém entrar aqui na salinha, que tinha a salinha do gabinete pastoral, que eu dizia, é minha bate-caverna, né? Eu vou lá, eu vou orar, meu irmão. Deixa eu orar ali, não deixa ninguém me atrapalhar, daqui a pouco eu saio. Isso antes do culto.
E quando a igreja estava bem, tudo bem, sem nenhum problema, aí foi quando eu estava orando, me ajoelhei e fui orar. Aí Deus falou claramente. Era algo que eu sempre dizia, gente, pastor, o senhor vai ficar mais um ano aqui com a gente, vai ficar esse ano, não vai embora mais nunca. Irmão, eu não sei, eu dizia até eles, olha, eu não sei, eu vou ficar até o dia que Deus quiser. Se ele quiser que eu fique o resto da minha vida aqui, eu vou ficar. Eu fico. Se ele quiser que eu fique mais daqui a 2 dias, eu vou ter que ficar, é o tempo dele. E quando foi nesse domingo, eu estava orando, eu escutei a voz de Deus falando claramente assim, que eu até pensei que era alguém que tinha entrado e falado comigo. Uhum. Eu abri o olho e assim, ele chegou, a voz de Deus foi assim, o tempo acabou, é só até aqui. Que é uma voz clara, você entende que é Deus. Aí quando eu saí, abri a porta, olhei assim, eu vi a igreja cheia, o pessoal no louvor, tudinho lá, fluindo. Conseguimos organizar um quarteto, né, de vozes lá, que o Cleiton até viu. Me lembro. A equipe de louvor da época era muito boa. Os caras tocavam muito bem, o pessoal cantava bem. Estava excelente. A parte de louvor, realmente, lá de música, estava muito boa. Inclusive, tem músicos que estavam estudando, né, em conservatório. Foi. Seminaristas também no seminário. Seminarista. No Pentecostal, já tinha seminarista Tinha lá. quem te mandava, o pessoal, para dar um trabalho com excelência. Sim, né? sim. Aí eu saí, quando eu olhei assim, vi a igreja lá, o pessoal tudo cantando, pronto. Daí aquela tristeza no coração, digo, então vou deixar. Né? Aquele negócio, vou deixar a igreja. E chorei, né? Ali assim, a irmã olhou para mim e fez, o que foi, pastor? Eu amo esse povo. E que, sabe, chorei. Fui pregar. Preguei, vim para casa. Cheguei em casa, fiz, senta aqui, Diana. Aí Diana sentou, Amanda, a Esther era novinha ainda. A Esther tinha, eu acho que ela tinha uns 4 meses. Aí eu fiz, Diana, você está pronta para passar na cidade do lado? A Diana, estou. Eu fiz, Amanda tinha 7 anos. Você está pronta, minha filha, a não ter o que ela chamava aquele leite fermentado. Aí ela tinha um nomezinho que ela dizia, que ela falava. Você está pronta a não ter o seu leitinho fermentado? Ela fez, estou, papai. Ela Diana fez, foi o que eu fiz. Deus falou comigo hoje. Amém. E disse que era para eu deixar a igreja. Aí Diana fez, graças a Deus, porque você está saindo com a igreja tudo bem. É melhor do que ver está tudo se acabando e vai embora. Isso. Né? Aí ele disse, isso é deserção. E você não é desertor. Nunca mais esqueço o que Diana disse. Eu fiz graças a Deus. Aí fui, vamos orar. Aí eu peguei, liguei para o pastor João, falei, pastor João, amanhã de manhã eu queria falar com o senhor. Aí ele disse, eu também quero falar com você, Romildo. Vem amanhã de manhã aqui. Aí eu saí, fui para a igreja. De manhã, para a igreja não, fui na casa do pastor João. E quando eu cheguei lá, ele disse, pastor, eu queria falar com o senhor, mas o senhor é mais velho, fale primeiro. Eu falei, não, pode falar. Eu falei, não, pode falar. Aí ele disse, olha, eu estava orando por você e Deus disse que era para eu trazer você para aqui, para trabalhar aqui na igreja. Eita. Ontem, eu disse, então é de Deus. Eu disse, pastor, converse com o pastor Essias para ver qual o posicionamento dele, o que é que ele acha. Aí ele fez, tá certo, eu vou conversar com ele também. Aí nós nos sentamos aqui, nessa sala. Aí o pastor disse, não, ótimo, tem uma pessoa que a gente conhece, João. Não vai ter problema, né, de relacionamentos, porque a gente sabe quem é aqui. Eu disse, então ótimo. Aí a gente veio aqui, orou, saiu. Fiz, pastor, agora fale com os diáconos. Se eles aceitarem, é prova de Deus, Deus está afirmando, ou confirmando. Aí o pastor João sentou com os diáconos e todos eles foram favoráveis. Aí foi quando eu disse, gente, chegou o tempo, né? Virar a página. Agora eu vou voltar para a Segunda Igreja Batista. Aí eu chamei de Casa Amarela. Os diáconos lá e depois passei para a igreja. Mas assim, para mim o Buriti foi um lugar onde eu aprendi muito mesmo. Eu até às vezes assim, eu aprendi aqui a ser crente mesmo. Viu?
Porque você ser crente é passar por luta, por prova, e lá eu passei por luta. E é prova. interessante que depois de todos esses anos, né, o senhor se converteu ainda criança, né, 9 anos. Não faz muito tempo que o senhor, com a sua volta aqui, teve essa possibilidade de trazer a sua mãe e ganhou o maior presente, que é o que a gente ora. Pronto, por exemplo, eu me converti e o meu sonho era realmente ver meu pai entregando a vida dele a Jesus naquele local em que eu estava inserida, que era a minha igreja, porque é a minha segunda família. Igreja, às vezes a gente vive mais na igreja do que em casa. Verdade. Né? Eu acho que Cleiton ainda pode falar muito bem disso, né? É. É o tempo todo, igreja, é filho, é todo mundo inserido. Então a gente tem essa coisa, e essa volta, né? Essa coisa do senhor ter visto sua mãe ter se convertido. Porque o senhor se converteu com quantos anos? 9 anos. Ela lhe ajudou, lhe deu uma palavra de incentivo, mas o senhor viu a conversão da sua mãe na Segunda Igreja Batista. E faz, eu acho que 1 ano? Fazer 1 ano. Faz 1 ano, né? Acho que naquele dia que o senhor viu ela ali na frente, hein? Entregando a vida dela a Jesus. Pronto, graças a Deus. Jesus Uma das maiores experiências, né? E assim, uma experiência de conversão que eu tive no ministério, para mim mais marcante, foi de Amanda. Amanda, eu preguei sobre o pecado, né, na igreja, e eu falei também sobre a graça de Deus. O pecado que nos afasta de Deus e a graça que nos aproxima. E eu preguei quando cheguei domingo à noite em casa, era pastor lá no Buriti ainda. Aí a Amanda chegou, fez, papai, e começou a fazer perguntas, eu quero ir para o céu. Eu sou glória. Eu quero Jesus. Eu disse, amém. Aí vamos orar, Diana. A Diana orou por ela, a gente orou. Para mim foi marcante aquele dia. Não foi na igreja, não foi em um congresso, foi em casa. Ela ouviu a palavra na igreja e quando chegou em casa, ela entregou a vida. Eu disse, pronto, glória a Deus. Amém. E eu, assim, fico muito feliz por ver, assim, que Deus me abençoa. Não estou falando financeiramente, acho que as bênçãos maiores que eu tenho é poder olhar para trás e ver que Deus me permitiu ser canal de bênção em outras vidas. Amém. Não tem como agradecer, não é muito. Verdade. Bem, pastor, e hoje o senhor está como pastor vice-presidente da nossa igreja, trabalhando já há alguns anos como vice-presidente, né? E para a gente fechar, como tem sido essa experiência de trabalhar junto com o pastor João, que é seu sogro, né? Como tem sido isso, né? De cooperar junto com ele nessa igreja? Que foi o local onde o senhor conheceu a Cristo, né? Assim, trabalhar com o pastor João tem sido bênção para mim, porque eu tenho uma liberdade de conversar, de falar. É como eu digo a ele, pastor, eu sou o seu genro quando estou na sua casa. Mas quando eu estou na igreja, eu sou pastor. Na sua casa eu brinco com o senhor, tiro onda com o senhor, né? A gente corri muito, mas na igreja o senhor é o pastor presidente da igreja. A gente tem assim essa facilidade de conversar. O trabalho aqui na igreja não é fácil. É uma igreja grande, né? E não somente uma igreja grande, como uma grande igreja, porque tem congregações, né, por aí. Não tem sido fácil, que não é obra do Senhor. Mesmo se você trabalhar com 3 pessoas, vai ter dificuldade. É difícil. Né? E grande assim, teremos também. Mas tem sido prazeroso. Eu tenho ficado cada vez mais grato a Deus. Né? Eu fico muito grato a Deus por estar aqui, né? Trabalhando, podendo cooperar na igreja onde eu me converti. É muito bom, muito bom. E assim, e ver, por exemplo, um domingo desse, eu estava lá no púlpito, estava na plataforma sentado, e eu estava olhando Carla, olhei Cleiton, Vinido, Virildo. Eu olhei assim, rapaz, eram pessoas que eram adolescentes, né? Uns quando eu era adolescente, outros... Eu era líder. Era líder, como e hoje meu são líder. líderes,
Hoje eu posso ver quem era um menino na igreja, hoje é um pai de família, tá os filhos. No caso, a gente vê Cleiton, não é porque ele está aqui, mas... Não, Cleiton foi muito precoce. Não é, pai? Pelo amor de Deus. Em relação aos Eu vejo filhos ou... Cleiton- Não. Em relação a tudo na casa do Senhor, eu vejo foto de Cleiton, lá em casa tem. Qualquer dia eu trago, minha gente. Não, Nido ainda tinha cabelo na época, né? Mas, assim, a diferença de idade é tipo aí 10 anos, sei lá, algo assim. Entre mim e os meninos, quase 9. por aí. Então, entre ele e os meninos, existe uma diferença de idade. E Cleiton já estava totalmente inserido. Então, a gente vê Cleiton magro, com aquela cara assim, lisinha, e os meninos tudo bem... Né? Já A gente velhinho. vê essa... A igreja tem muito disso, né? A gente se torna líder. E a gente trabalha muito vê nisso cedo. também. Nos dias de hoje existem pessoas que amanhã serão esses líderes, né? Esses líderes, exatamente. Esse é o exemplo que a gente tem de quem antes nós éramos e quem hoje nós somos. Isso aqui E é por isso muito que devem forte ser tão também. valorizados, os juniores, os adolescentes, porque esses darão continuidade à obra, né? Depois de nós. Hoje a gente tem pessoas como, por exemplo, Diácono Lino, né? Que trabalhou bastante. Sim, Mas nas hoje não congregações. tem condições mais de trabalhar como trabalhava antes, então por isso que tem que ser renovado, né? Então, graças a Deus que existe essa renovação de pessoas, esse rodízio, né? Por isso que a gente precisa muito valorizar e ensinar e orientar E a importância desse esses podcast. adolescentes. Com certeza, né? De Porque é um registrar esses registro, momentos. desses Que vai ficar momentos. para sempre Que vai no ficar YouTube pra aí, né? sempre, é verdade. Ou seja, até aqueles que ainda não nasceram, amanhã vão... Peraí, quem foi Pastor Romildo? Né? Vai lá e... pesquisar. Verdade. Exatamente. Vamos ver no segundo episódio do podcast Trajetória. Que até eu digo assim, ó, são aqui na igreja 41 anos, né? É 41. 41 anos membro dessa igreja e assim, vivi bons momentos, vivi momentos chatos também, Que fortalece. Faz né? parte. Fortalece. Faz parte. né? E teve uma vez, eu conversando até com um irmão, meio chateado, não sei o que, eu falei, irmão, se eu for por chateação sair da igreja, eu não vou estar em igreja nenhuma. É verdade. Porque tudo que é lugar vai ter problema. Uhum. Um casal, amigo meu, alguns anos atrás, vieram visitar aqui a igreja, viram o culto, viram a igreja. Ah, pastor, eu quero ficar aqui. Eu disse, por que não? Porque aqui a igreja, pai, ele é de outra igreja, outra denominação, há muitos anos eles. Aí eu disse, não, meu irmão, não venha para cá porque você achou que aqui é bom, não. Porque, como ele está... Não, que lá na igreja tem muitos problemas. Eu fiz, e qual igreja que não tem, meu irmão? Aí é bronca. Qual que não tem? Me diga. O dia que você encontrar essa é porque você já está no céu. Eu disse, me diga que eu quero ir para lá, eu quero ser membro. É. Não pastor, não, eu quero ser membro dessa igreja. Verdade. Porque toda igreja tem problema. Né? Todo lugar tem problema. E eu lembro que uma vez Jason, né, ele chegou assim para mim, ele me confundiu com o meu irmão, que o meu irmão era mais presepeiro, como diz minha mãe. E ele me confundiu com o meu irmão. E teve um intercâmbio dos embaixadores do rei, junto com os adolescentes, para uma outra igreja. Se não me falha a memória, é aquela igreja da Iputinga, igreja batista de lá. E ia sair daqui a Kombi, que geralmente a Kombi ia com quase 200 pessoas dentro, tudo apertado assim ia. E a gente tinha que ir, o pessoal marcou no sábado à tarde para ir, às 6 horas da noite para sair daqui. E eu vim. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou, você não vai não. Na frente de todo mundo. Eu disse, por quê? Jason. Sim. Porque você não vai. Eu disse a você ontem que você não ia. Eu falei, não foi meu irmão. Você quer me enganar, você não vai. Aí eu vi todo mundo entrando na Kombi e indo embora. E eu fiquei aqui... Sem ter feito nada, inclusive. ter feito nada. Aí eu disse, tá. Aí eu peguei e voltei para casa, Chorando. chorando. Aí eu me sentei num poste que tem de lado assim da casa da missionária Ana Selma. Aí eu me sentei ali, fiquei chorando um tempo e fiquei esperando dar até 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, para eu ir para casa. Porque se eu chegasse antes, minha mãe ia perguntar, oxe, já voltou? Sim. E se eu dissesse, não, o meu líder lá me barrou de ir, mandou para casa. Eu fiquei pensando, não pode ficar com raiva E não e deixar não eu mais deixar ir mais pra eu ele. vir para a igreja. E eu amo estar na igreja. Então eu prefiro ficar sentado. De 6h30, 7 horas da noite até 9 horas da noite eu estava na esquina ali. E fui para casa. Aí eu disse, gente, tanta coisa boa aprendi, eu vivi aqui nessa igreja.
né? Muita coisa boa. Eu sou muito grato a Deus, às lideranças que eu tive aqui, que eu aprendi, tanto os que foram líderes junto comigo, quanto foram meus líderes. Eu aprendi muito com eles, né? E o que eu aprendi mais ajudando do que estando de frente. Eu gostava muito de ajudar, ainda gosto. Vamos fazer, vamos, a gente está aqui, vamos lá. Sempre fui assim. Que bom. Mas eu estou há 41 anos, eu pedi a Deus mais 50 anos de vida, né? Então, eu vou até os 98, né, que foi há 2 anos atrás. Eu acho que até 98 eu estarei aqui presente. Se Deus quiser. Né? Aqui ou em outro lugar, não sei, mas... Aqui na Terra. Aqui na Terra. Servir ao Senhor, né? Fazendo que é o mais a obra do Senhor. importante. Amém. Que eu amo fazer. Uma das coisas, assim, só para... Né, quero cortar vocês não. Quando eu abri mão lá de onde eu trabalhava, né, que eu vi que não estava dando para administrar tanto ser pastor, quanto estar trabalhando lá como paralegal, porque tinha domingos que eu ia trabalhar, sábado e domingo também, por causa de conciliação jurídica. E eu não estava podendo prestar o serviço pastoral. Eu não tinha tempo de visitar. Dia de domingo, às vezes, eu ligava para um diácono assumir o culto, porque eu estava no escritório. Aí eu tenho que deixar. Aí eu disse, eu tenho que deixar de fazer o que eu gosto para me dedicar ao que eu amo. Quando a gente gosta, qualquer motivo a gente deixa. Mas quando a gente ama, até dificuldade nos incentiva a ir mais além. Verdade. Então, o ideal é amar o que a gente faz. Se você amar o que você faz, meu irmão, é bênção. Amém. É verdade. O seu pai se converteu? Sim, se converteu. Se converteu, não Graças foi? a Deus. Né? Ah, tá. Ele Olha que bênção. se converteu em novembro e faleceu em fevereiro. A gente não iria terminar sem essa... Né, Cleiton? Eu fiquei... o pai dele se converteu, essa eu não... É mesmo que tenha sido já próximo da sua morte, mas foi bênção, né? Deu, né? É, foi Glória a bênção. Deus. Bem, pastor Romeu, nós queremos agradecer a ter atendido o nosso convite aqui, para nós foi muito importante, né? Eu que agradeço. Deixar registrada essa história, faz parte da nossa igreja. Queremos agradecer o pessoal da técnica aí, Aí. que muito nos ajudou. Verdade. Né? Agradecer a você também que esteve conosco, né, até agora. E gostaria também de agradecer do Carmo também, que esteve aí. Sim. Fazendo a tradução em Libras, né? E vamos fazer uma oração para nós concluirmos mais um podcast, né? Que Deus possa estar abençoando aqueles que assistirão e que Deus possa estar também conduzindo esse ministério para que possa abençoar pessoas. Amém. Amém? Amém. Queria pedir para Carla fazer essa oração. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós louvamos ao teu nome, nós louvamos a ti, Senhor, por tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Louvamos ao teu nome, Senhor, porque temos visto, Senhor, a tua mão dirigindo a vida de cada um, Senhor, principalmente a vida do teu filho. Obrigada, Senhor, pela sua vida, pelas suas experiências, por essa troca, Senhor, tão especial neste dia. Que vidas também possam ser abençoadas, a Deus, através dessa conversa. Uma conversa edificante, Pai. Uma conversa agradável, em que nós juntos, trocando, Senhor, essas ideias e conversas, nós só crescemos em Ti. Sim. Continua abençoando o seu ministério, continua abençoando sua vida, continua abençoando, Senhor, a sua família, suas filhas. Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor continue conservando o amor, Senhor, sobre a vida do teu filho, e que ele possa a cada dia alcançar voos ainda mais altos, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Amém.